O tema que nós estamos trazendo hoje para nossa reflexão e estudo, ele é um tema muito prático, importante e da mesma forma está ligado à vida da maioria de nós. Fala sobre organização, que para muitas pessoas pode parecer um ponto fácil, porque já estão habituadas a trabalhar e a pensar de forma organizada. Mas a maior parte das pessoas não funciona assim. A maior parte das pessoas ainda tem uma conduta totalmente desorganizada e bagunçam assim as suas coisas, a sua vida e a sua mente. E a nossa reflexão é essa: como é a sua vida? Você se considera uma pessoa organizada ou não? Você organiza seus pensamentos e as suas coisas particulares, materiais, ou tudo na sua vida obedece uma desorganização que vai comprometendo, evidentemente, as outras questões da sua vida? Então, nosso tema é: pare de bagunçar a sua vida ou ela nunca será plena. Olá, amigos! Eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, administradora hospitalar com pós em RH e MBA Economia da Saúde. Meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E autoliderança é viver de forma organizada, é estabelecer metas pessoais e fazer planejamento de vida. Nós vamos então refletir primeiramente o que é bagunçar. E bagunçar, ou o termo bagunça, é quando nós temos a desordem instalada, a confusão, a falta de organização, ou seja, todos os problemas relacionados com a desorganização. E ser organizado é uma demonstração, que você teve um progresso, principalmente na sua disciplina pessoal. Porque ser organizado requer disciplina. E nós começamos a receber as primeiras regras de disciplina lá na nossa infância, quando os nossos pais começam a nos orientar com a mais tenra idade. Por mais novos que nós sejamos, nós já vamos recebendo algumas regras, algumas ordens, algumas orientações de como ser organizado. E um exemplo muito corriqueiro, que a gente consegue visualizar assim perfeitamente a bagunça, a desordem, é quando nós estamos reformando a nossa casa. Então, quem já reformou casa vai saber direitinho do que é que eu estou falando, porque é um caos. Realmente tem areia, tem cimento, tem parede quebrada, tem torneiras velhas sendo trocadas. Olha, parece que a desorganização se instalou na sua casa que está sendo reformada. Mas com o passar dos dias, com o passar do tempo que as pessoas estão trabalhando, você começa a perceber que as coisas vão entrando nos eixos. As torneiras novas estão sendo colocadas, aquela parede que estava derrubada está sendo erguida novamente, aquela areia que estava no meio agora já não faz mais parte de estar dentro de casa, as coisas começam a tomar um rumo. E quando acaba a sua reforma, é uma satisfação. Você ter tudo organizado, tudo bonito, tudo limpo, tudo refeito do jeito que você queria, da forma que você desejava. Então, a organização é o resultado de um trabalho bem feito, realizado. E é por essa razão que nos dois exemplos, tanto da criança como da construção, nós podemos subtrair coisas importantes. Primeiro, na criança, vamos observar que é natural a mente desorganizada. Nós nascemos desorganizados.
Por isso que organização é sinal de progresso. Então, se você perguntar assim, é natural ser desorganizado? A resposta é sim, é natural. O que não é natural é você se acostumar com a desordem, acostumar com a desorganização. Porque se nós partimos do caos para a organização, então nós devemos seguir essa frequência, esse caminho, sair de uma condição bagunçada na forma de agir, proceder e pensar e chegar numa outra, onde nós colocamos tudo no seu lugar. E no exemplo da construção é a mesma coisa. Sabe aquela areia, o cimento, os tijolos que estavam todos esparramados dentro da tua casa? Agora que a construção acabou, eles continuam dentro da tua casa. Só que como estão organizados, eles deixam de ser um transtorno para se transformar num benefício. Assim são todas as coisas. E o desorganizado, né? A pessoa desorganizada muitas vezes fala assim pra gente: ah, não mexe nas minhas coisas não, não mexe, porque eu me encontro na minha desorganização. Na minha desorganização tá tudo organizado. Eu acho as coisas com facilidade. E isso é um engano. Na realidade é um engano. O desorganizado, ele quer passar realmente para a gente o que ele sente, uma sensação de normalidade. Por quê? Porque ele já se acostumou a viver em ambiente desorganizado. Mas isso não é uma verdade. O desorganizado está realmente num lugar bagunçado. Nós temos uma contribuição que nós encontramos no jornal Globo Extra, de um neurologista chamado Davi Cantra. Ele diz que o desorganizado ele tem uma deficiência neurológica. Porque essa deficiência neurológica ele traz em si a dificuldade de organizar coisas, objetos e pensamentos. E isso tanto é verdade que nós temos no Código Internacional de Doenças, né, que é um código onde os médicos se utilizam para atestar a doença dos seus pacientes, nós temos um código que diz que problemas relacionados com a organização de seu modo de viver é uma doença. Então, na realidade, ser organizado é algo que todos nós devemos buscar. Por quê? Porque, na realidade, enquanto nós não disciplinarmos a nossa mente, nós podemos realmente contribuir para esse desajuste cada vez maior até torná-lo uma doença mental. Bom, olhando por esse lado, nós temos que dar uma pitadinha aí de autoconhecimento. Isso significa que quando você puxa a gaveta do seu guarda-roupa, da sua escrivaninha, a sua gaveta que você usa e a sua gaveta está toda bagunçada, e isso diz muita coisa sobre você. Então, por isso que a organização é um ponto importante e deve contar com a nossa atenção. Toda vez que nós olhamos um ambiente desorganizado, o que nós fazemos? Nós atribuímos isso àquele que desorganizou. Por exemplo, se você chegar aqui agora e abrir uma gaveta desorganizada, você vai para mim: Roosevelt, você é desorganizado. Porque a gaveta é só um instrumento, quem opera nela sou eu. Desta forma, toda desorganização da nossa vida serve para entendermos e sabermos quem somos nós por dentro. De repente, um lugar desorganizado é o suficiente para ensinar por que a vida está desorganizada. E nós vamos então dar mais um passo na nossa reflexão. E vamos buscar a relação que tem organização e o nosso cérebro. O nosso cérebro, ela é uma máquina fantástica. O cérebro realmente ele é algo assim extremamente potente. Ele tem uma capacidade de armazenamento de informações incalculável, tanto que nós utilizamos o mínimo possível. E nós vamos fazer uma analogia do nosso cérebro com um computador de última geração. Digamos que nós adquirimos um computador
realmente assim top de linha. Ele tem uma capacidade de armazenamento espetacular. É fantástica a capacidade de armazenar informações desse computador. Porém, no primeiro caso, nós vamos ter um usuário extremamente organizado, utilizando esse computador de última geração. Então esse usuário ele vai estar organizando tudo o que ele for acessar naquele computador. Então ele vai ter as suas pastas divididas, ele vai ter dividido por assunto, tem uma pasta de fotos, uma pasta de documentos, uma pasta de boletos pagos, uma pasta de texto, uma pasta somente de construções de conteúdos, elaboração de livros. Ele vai dividindo conforme a sua necessidade de novos conhecimentos, mas quando ele abre o computador, ele sabe onde está cada coisa, cada conhecimento, cada documento que ele vier a necessitar. Num segundo caso, o usuário é extremamente desorganizado. Ele mistura fotos com documentos, fotos com boletos pagos, fotos com texto que ele começou a formatar, porém não concluiu. Ele realmente bagunça completamente o seu computador. Se alguém chegar e perguntar para essa pessoa: você sabe onde estão os documentos que você digitalizou do seu carro? E ele vai ficar perdido, ele não sabe. Olha, aguarda um pouco que eu vou procurar. E ele vai procurar em vários locais do seu computador. Com o nosso cérebro acontece a mesma coisa. A máquina é fantástica, é potente, tem uma capacidade impressionante de armazenamento. Porém, ele será um cérebro organizado ou um cérebro capacitado a agir em desordens de acordo com a nossa conduta, de acordo com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos. Se nós formos organizados, o nosso cérebro será perfeitamente organizado, saberá agir dentro da organização. Se nós formos desorganizados, ele vai agir de forma desorganizada também. Então a gente percebe que o cérebro, sendo uma máquina, ele é só veículo para que tudo isso aconteça. É o usuário, é você, sou eu, que somos desorganizados e vamos passar essas impressões. O cérebro, na verdade, ele é neutro. E muitas vezes a gente quer jogar a culpa para ele, dizendo assim: nossa, olha como eu sou, se referindo a uma terceira pessoa, o nosso cérebro. Não, somos nós que somos assim. Se hoje o nosso cérebro naturalmente é desorganizado, é porque alguém ensinou ele, e foi você que ensinou ele a agir dessa forma, a pensar dessa forma e com muita insistência, porque ele não aprende fácil esse tipo de coisa. A boa notícia é que se ele aprendeu a ser desorganizado, é claro que ele pode aprender também a ser organizado. O que você não pode é achar que isso é impossível. Algumas pessoas dizem assim: eu sou desorganizado e pronto. Não, isso não existe, né? Eu sou assim e pronto, eu sou assim desde criança. É claro que nós temos muitas imperfeições a serem corrigidas e que estão conosco desde o nascimento, mas nenhuma delas é possível afirmar que são impossíveis de ser transpostas. Então, a desorganização é uma dessas questões. Todo desorganizado pode certamente vir a ser uma pessoa organizada. E nós temos mais uma contribuição de um neurologista cujo nome é Leandro Teles. Nós também encontramos um artigo desse médico lá na Globo Extra, onde ele diz que a pessoa organizada, né? A pessoa organizada, ela facilita as funções cerebrais. Por quê? Na realidade, quando ele tem tudo organizado, ele tem tudo sob o seu domínio, sob o seu comando, o cérebro já tem uma previsibilidade
para executar as tarefas. Então ele parte já da metade para o final, porque já está tudo ajeitado, tudo arrumado. Este mesmo médico, ele diz que quando o indivíduo está procurando coisas, procurando objetos, procurando documentos, procurando coisas importantes, sejam materiais ou sejam nas lembranças, sejam nas recordações, sejam nas memórias, o cérebro ele fica cansado e ele tem uma quebra na sua rentabilidade. Principalmente se esse indivíduo estiver procurando, digamos, documentos e esses documentos ele requer, logo em seguida que ele achar, uma decisão ou uma escolha. O cérebro ele fica tão cansado nessas áreas que ele não vai agir normalmente. Ele está realmente com uma queda na sua rentabilidade. Então, nós precisamos entender que a pessoa organizada, que educou o seu cérebro a agir de forma organizada, ele está sempre agindo de forma tranquila e tendo um bem-estar em todas as tarefas, em todos os seus pensamentos e em todas as suas atividades no seu dia a dia. Em resumo, quando nós somos organizados, os benefícios são incontáveis. Nós podemos listar vários elementos, porque ao organizar uma coisa, as outras começam naturalmente a serem organizadas. Ao organizar o micro, o macro tende a se organizar. Ao organizar o pouco, é o caminho para que o muito se organize. Sob essa linda reflexão, sempre é possível buscar a organização. E mais que isso, se a organização, repito, é sinal de progresso e é para o progresso que nós caminhamos, deveria ser uma obrigação de todos nós observar os pontos da nossa vida que estão ainda em desorganização, ou melhor, desordem, ou seja, falta de ordem. Nós não sabemos se está ajudando, se está atrapalhando, não sabemos se aquilo está servindo aos nossos interesses ou não, porque ele está sem ordem. E dentro dessa desordem, começar a colocar ordem, item a item, na nossa vida. Benefícios em ser organizado. Isso é muito importante nós estarmos analisando. Quais são os ganhos? Quais são os benefícios que a pessoa tem quando ele se transforma de desorganizado para um ser organizado? E o primeiro benefício, o primeiro ganho que a pessoa tem realmente é que quando ele consegue disciplinar o seu cérebro a agir de forma organizada, ele tem aquela sensação de satisfação e de bem-estar. Para isso é realmente um ganho espetacular. Quando você está num ambiente organizado, pensando organizadamente, você tem esse retorno, né? Você consegue estar satisfeito realizando as suas atividades. Porque quanto mais organizado você for, você vai ensinando o seu cérebro a ser mais organizado. Então, com isso, você vai tendo o benefício de estar, inclusive, diminuindo o tempo na execução das tarefas. Porque é mais rápido, você está mais disposto, você está mais comprometido com a execução do que você está fazendo. Então, nós precisamos realmente olhar para esse lado da organização, que além de ser um sinal de progresso, você tem um ganho, um benefício enorme a nível de satisfação. E outra coisa que nós temos que pensar é que nós perdemos muito tempo procurando coisas, procurando chave, por exemplo. Quantos de nós ficam minutos andando de um lado para o outro dentro de casa, procurando a chave do seu veículo que não consegue encontrar? Quantos de nós não fica perdendo tempo e bastante tempo procurando óculos? É impressionante como perde o óculos por falta de organização.
Isso é falta de organização. Quando nós estamos somente no plano material, você está perdendo tempo, está perdendo energia e está perdendo dinheiro também, tá? Mas quando isso atinge, a desorganização atinge os nossos sonhos, o nosso planejamento de vida, as nossas rotinas que deixam de ser saudáveis, porque o desorganizado nunca vai ter rotina saudável. E quando a desorganização ataca os nossos pensamentos e os nossos objetivos, daí a nossa perda é incalculável. Por quê? Porque na realidade nós estamos nos perdendo. A gente se perde quando nós estamos com os nossos sonhos, nossos objetivos desorganizados, né? Você está se perdendo. Agora, em compensação, os ganhos que nós temos em ser organizado são imprescindíveis. Nós somos mais eficientes, nós ganhamos no tempo, né? Nós ganhamos no tempo. A gente não faz um resserviço, porque o trabalho bem feito do organizado é realizado desde o início. Ele não perde tempo procurando coisas, objetos, procurando lembranças. Ele ganha mais energia, mais disposição, mais comprometimento. Ele economiza porque ele não tem perda de dinheiro, não tem desperdício. Então, a quantidade de ganhos são enormes se nós compararmos com o desorganizado. O desorganizado também tem perdas enormes, porém o ganho em ser organizado é benéfico demais. Então nós precisamos acreditar e buscar a nossa mudança, porque ser organizado é muito melhor do que ser desorganizado. E fica uma coisa muito natural entender a veracidade disso tudo quando você observa os seus próprios impulsos. Por exemplo, com relação à influência do ambiente que nós mesmos deixamos organizados ou não, visualiza duas situações. Você está cansado e chega num lugar e lá está tudo arrumadinho, a cama esticadinha, como se fosse um quarto de hotel recém-arrumado, cada coisa no seu lugar, e você tem aquela vontade de descansar. Agora, se imagina chegando num outro ambiente. Você chega e lá na sua casa, onde qualquer lugar que você seja, está tudo desorganizado, tem aquela pia cheia de panela, cheia de comida, prato, resto de comida em cima da mesa, roupa pro chão esparramada. Você fala assim, deixa eu descansar um pouco. Muito pouco provável que isso aconteça, porque nós ficamos incomodados com aquele ambiente todo desorganizado. É a influência do meio sobre nós. Então nós tendemos o quê? A organizar pelo menos o suficiente para depois descansar. É porque até os desorganizados se incomodam com a falta de organização que eles percebem à sua volta. Isso já bastaria para a gente entender que a organização é sempre a melhor opção. A organização sempre é o melhor caminho. E nós temos que nos adequarmos a isso. Já que eu gosto de usufruir de um ambiente organizado, por que não fazer tudo de forma organizada? É você trabalhar a seu próprio benefício. É você tendo domínio pessoal. Eu vou fazer tudo e botar tudo no seu devido lugar, porque sou eu o primeiro beneficiado do meu processo de organização. E como assumir o controle? Para nós assumirmos o controle em ser organizado, nós precisamos desenvolver o nosso processo de reeducar o nosso cérebro a agir com organização. Ele precisa ser educado. Muitas pessoas podem dizer assim, mas isso deve ser muito difícil. Não, ele não é difícil. Ele requer disciplina, como nós estamos falando desde o início desse vídeo aula. Nós precisamos de disciplina, nós precisamos nos disciplinar.
E nós precisamos estar atentos com relação aos nossos comportamentos. Por quê? Disciplina requer realmente você prestar atenção em como você está fazendo, como é que você está se comportando diante de alguma situação ou diante de alguma ocasião, tá? Então nós precisamos entender que nós podemos ser desorganizados em várias áreas, né? Nós podemos ser desorganizados na área financeira, digamos, na área de relacionamento, e podemos ser muito organizados na área de trabalho, na área minha pessoal, tá? Então, na realidade, nós podemos ter pontos disciplinados e pontos não disciplinados. Digamos que eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e organizada na parte financeira. Eu não pago um boleto com juros, eu não pago um boleto fora da data, eu sei quanto que eu ganho, eu sei quanto que eu gasto, quanto que vai me sobrar ou quanto vai me faltar no final do mês. Então eu sou extremamente organizada na parte financeira. Porém, numa outra área eu posso ser desorganizada. Digamos que com relação ao trabalho. Eu não seja uma pessoa muito organizada, eu não sou uma pessoa pontual, eu não chego realmente antes do meu horário de trabalho, eu estou sempre atrasada. Sempre quando o meu supervisor ou o meu coordenador solicita um relatório, mesmo que ele peça com vários dias antes ou semanas antes, eu sou aquela pessoa que entrega de última hora, tá? Então não estou disciplinada. Então, na realidade, o que nós devemos realmente estar sempre atentos é como é que nós somos nas diversas áreas da nossa vida. Se somos organizados ou somos desorganizados. Quando a gente faz essa análise, nós estamos nos autoconhecendo. A gente está realmente colocando a avaliação de como nós somos no dia a dia. E é isso que realmente nós dizemos, nós orientamos a todos os nossos alunos. Que o autoconhecimento tem que ser feito em constância, constantemente. Nós temos que estar nos analisando. O autoconhecimento vai contribuir muito para nós nos conhecermos onde é que nós somos mais desorganizados, para que a gente possa atacar e buscar a nossa transformação. Até porque pode acontecer de você nem saber exatamente se é organizado ou não. Se você é alguém que nunca deu atenção a esse tipo de assunto, você nunca prestou atenção em você, de repente você pode achar que é organizado, e quando você pergunta para as pessoas que vivem com você, pergunta para as pessoas à sua volta, e eles falam, claro que você não é desorganizado, lembra que você não sabe nunca onde está isso, não sabe aquilo, lembra que você vai lá, compra errado as coisas no mercado, e aí a gente vai tomando noção de que nós não somos organizados. Então é importante de ter atenção no nosso comportamento. Lembramos várias vezes, aqui vai de novo, um dos princípios da autoliderança é a autoanálise, a observação constante sobre nós próprios. O ideal é, quando alguém diz, você é organizado ou desorganizado, você nem tem que pensar, a resposta já está na ponta da língua. Por quê? Porque você já fez essa análise de você, mas se não fez ainda, dá tempo. E alguém poderia estar perguntando assim, mas como adquirir a organização? E nós temos ali oferecer dois princípios. O primeiro, e que é muito fácil da gente observar, é o seguinte: quando você assume o processo de organização material, quando você quer realmente ser organizado, né? Você inicia aquele processo de organizar as suas coisas, os seus objetos, a sua mesa, o seu guarda-roupa, as suas gavetas, o porta-luva do seu carro, a mesa do seu escritório, o seu computador, o seu notebook. Você começa a organizar
toda vez que você estiver organizando as coisas materiais, as coisas externas, você começa a perceber que você também vai tendo uma organização mental. Tá? Quanto mais você organiza fora, mais o cérebro vai aprendendo a agir em campo organizado. Isso é muito importante. Então, quanto mais você exercita fora, mais o seu cérebro vai se adaptando, vai aprendendo a agir em ambiente organizado. Algumas pessoas poderiam falar assim: mas Jô, dá muito trabalho ser organizado. E olha, meu amigo e minha amiga, se vocês pararem para analisar, vão concordar comigo. Dá mais trabalho ser desorganizado. Por quê? Porque o ser organizado, a gente está orientando vocês agora como adquirir a organização. O ser desorganizado é você nunca saber aonde você guardou suas coisas, aonde você vai atuar, né? Porque você não tem planejamento de vida, você não tem uma ordenação mental, você não sabe onde estão as coisas mais óbvias, né? Eu vou sair em viagem, eu preciso do meu passaporte. Eu não tenho passaporte, não sei onde está. Eu preciso de algumas roupas de frio, mas está todas misturadas no meu guarda-roupa. Então, muito mais importante você ser organizado, porque a desorganização dá um trabalhão, tá? Então, segura esta informação. Ser organizado, nós ganhamos tempo, nós ganhamos energia e ganhamos dinheiro, recursos. Isso é super importante. E o segundo princípio de como adquirir a organização é o nosso local organizado. É nós olharmos para o local onde nós estamos organizado e entender que ali não tem mais arrumação. Tá? Ali, nesse local organizado, é menos bagunça, é menos desorganização. Então, quando nós quisermos realmente nos transformar, é entender que todo o processo fora ocorre também dentro da mente. E o nosso local não requer mais arrumação, ele requer realmente menos bagunça e manutenção em deixá-lo em ordem. E essa sensação, equivocada é verdade, de que é mais fácil ser desorganizado se deve a uma compreensão muito simples. É que já que o seu cérebro está acostumado a fazer tudo de forma desorganizada, ele não tem trabalho nenhum para desorganizar. Por isso que é fácil. Como ele não está acostumado a organizar nada, é sempre difícil. Mas, mais uma vez, a boa notícia é que quando você educar ele a ser organizado, ficar organizado vai ser o fácil. E ficar desorganizado vai ser o difícil. Aquele tipo de pessoa que acabou de almoçar, tem que limpar a louça. Ele não quer ver nada fora do lugar. Por quê? Porque para ela, ele já adquiriu isso, então é mais fácil o organizado. Então essa sensação que você tem hoje de ser mais fácil e tranquilo ficar desorganizado, um dia vai acontecer o mesmo, só que do lado da organização. E nós vamos dar-lhe uma orientação prática para que você realmente adquira a sua organização. Comece com as coisas simples. Tá? Comece com as coisas simples, comece arrumando a sua gaveta, comece arrumando as suas roupas, comece arrumando o seu computador, fazendo um de cada vez, tá? Mas comece com as coisas simples, porque daí você vai adquirindo a organização nas coisas simples e lá na frente você já está organizando a sua vida financeira. Tá? Então isso é muito importante, essa escala das coisas mais simples para as mais complexas e uma de cada vez, tá? E entender que você precisa ir se condicionando a deixar cada coisa no seu lugar, tá? Cada coisa guardada no seu canto.
cada objeto tem o seu lugar especificado. Aquilo que você não usa, você descarta, você doa. Inclusive descarte pensamentos. Pensamentos ruins você descarta, tá? Lembranças ruins você descarta também. Substitua por lembranças boas, por coisas boas. E isso vai se tornando um hábito, tá? No começo é difícil, tá? Não é fácil não. Não é fácil, por isso que nós falamos assim, que nós temos que reeducar a nossa mente. Não é fácil, porém não é complicado não, é passível de todos nós conseguirmos ser organizados sim. Por quê? Porque na realidade você vai transformando com essa sua disciplina em hábito, e quando se torna hábito você ser organizado em todas as áreas, você começa a perder aquela dificuldade ou aquela complexidade no início de estar sempre se autovigiando, se guardou a chave no lugar certo, se colocou o documento na pasta certa do seu computador. E você adquirindo o hábito, por diversas vezes repetindo a mesma situação, as coisas vão se tornando naturais e você vai desenvolvendo as suas atividades de uma forma naturalmente, sem nenhuma complicação, sem nada que realmente venha te atrapalhar, porque se tornou natural. E por que nós começamos com as coisas pequenas? Uma gaveta, um armário ali embaixo? Porque naturalmente a gente também gosta de se enganar de que é organizado. Isso é um impulso natural. Vocês já viram quando vocês estão andando pela estrada e de repente você acha um lugar bonitinho, né? Que você, nossa, vamos parar aí para comer alguma coisa, e ele tem aquela frente linda, né? Mas é só a frente. Quando você olha atrás do muro, é uma casa caindo nos pedaços. Então ele arrumou só a frente para fazer com que as pessoas entrem. A gente pode fazer isso também dentro de casa. Então você chega a estar tudo em ordem, mas se você levantar o tapete, toda a sujeira foi varrida ali para baixo. Se você puxar o armário, tudo foi jogado atrás dele. Então, quando você começa com as coisas pequenas, não dá espaço para isso, porque uma gaveta é uma gaveta. Então você abre ali e quando você vê tudo arrumadinho, tudo no seu lugar, qual é a sensação? De prazer. Olha como tá legal isso aqui. Acha qualquer coisa a qualquer hora. E aí, o seu pensamento deve ser: a minha vida toda vai ficar assim, organizada. E nós podemos estar também te orientando o jeito certo e o jeito errado de estar vencendo a desorganização. O jeito errado de vencer a desorganização pessoal é você querer organizar a sua vida de uma única vez. É dizer assim: olha, a partir de segunda-feira minha vida vai estar mudada. Eu vou ser uma pessoa organizada com as minhas coisas materiais, lá no meu trabalho, na minha vida financeira. Nada disso vai acontecer. Serão mais planos jogados ao léu, porque isso não vai ocorrer. Nós precisamos lembrar sempre que para eu me transformar, eu preciso reeducar a minha mente, o meu cérebro. Então esse é o jeito errado. A gente não vai vencer a desorganização dessa forma. Nós temos que ir fazendo passo a passo, começando com as coisas mais simples, educando o nosso cérebro a agir de forma organizada. Este é o jeito certo, tá? Quanto mais a gente vai educando, quanto mais nós vamos colocando para a nossa educação mental que ser organizado é dessa forma, ter uma vida planejada é deste jeito. Passo a passo nós vamos reeducando e vamos assimilando e vamos transformando os nossos comportamentos em hábitos e nós vamos estar realmente nos transformando. Então, deixando tudo arrumado, tudo planejado, tudo pensado e mantendo. Este é o jeito certo. Não é só arrumar a primeira vez ou acertar a nossa mente uma única vez e depois não manter. Jeito certo
é educar mente e manter a mente educada. E não poderia ser diferente. Sem esse trabalho, sem esse concurso, o que nós temos que entender é o seguinte: quando falamos de exemplos materiais, você fala assim, nossa, mas os meus sentimentos são desorganizados, a minha maneira de pensar é desorganizada. Nós sabemos, a gente entendeu isso. O que você tem que entender é que quando falamos uma gaveta, um armário para você arrumar, é um artifício para que você vá organizando aquilo e demandando para o seu cérebro a seguinte mensagem: é assim que eu quero ser a partir de hoje. Tudo no seu lugar. É um exercício arrumar as coisas à sua volta. O grande objetivo não deixou de ser o seu interior. O grande objetivo não deixou de ser a sua mente. Porém, nós não podemos. Quantos anos você tem? 30, 40, 50? Nós não podemos arrumar 30, 40, 50 anos de desorganização num passe de mágica. Por isso que obedece a alguns passos. Por isso que ele tem um caminho a ser feito. Mas mesmo tendo uma atividade material, o objetivo disso tudo sempre é a sua mente. E nós vamos concluindo, né? E dizendo para vocês o seguinte, que a organização pessoal faz toda a diferença em nossa vida. Quando nós somos pessoas que têm o poder da organização, nós temos uma vida planejada. Um planejamento do nosso dia, nós temos o planejamento da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, enfim, nós temos o planejamento da nossa vida. Nós temos satisfação em poder visualizar tudo que vai acontecer, tudo que está planejado naquele determinado ponto aonde eu pretendo chegar. E quando nós somos organizados, nós conseguimos cumprir todas as nossas funções, as nossas tarefas com mais atenção e com mais eficiência. Nós nos tornamos mais eficientes, tendo resultados maravilhosos, belíssimos, eficazes. Por quê? Porque nós estamos, além de prestar mais atenção nas nossas atividades, nós temos uma gestão de tempo mais eficiente, nós conseguimos colocar muito mais atividades dentro do nosso tempo e nós conseguimos ter uma colheita de produtividade pessoal e profissional muito maior do que aquela quando nós não éramos tão organizados. E aí, para finalizar tudo isso, eu convido os amigos a prestar atenção no que está escrito na nossa bandeira, a bandeira do Brasil: ordem e progresso, já nos assinalando, já nos indicando que o caminho do progresso passa pela ordem. Coloque a sua vida em ordem. A organização é o caminho e um sinal de progresso. E nós finalizamos então o estudo Pare de bagunçar a sua vida ou ela nunca será plena. Conhecemos então agora como nos transformar de desorganizados em organizados, contribuindo para a nossa qualidade de vida, para nós e para com as pessoas que convivem conosco. Muito bem. O nosso próximo encontro terá um estudo muito interessante. Uma vida plena não aceita ingratidão. Refletiremos o quanto a gratidão contribui para a elevação da nossa atmosfera psíquica. É imperdível. Se você achou este conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança com Jô e Roosevelt. E nós registramos o nosso agradecimento pela sua atenção e pelo seu carinho em estar sempre conosco. Forte abraço e até breve.